Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Durante esse trimestre, nós estamos estudando o Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos evangelhos mais profundos que nós temos. Nele encontramos os 7 eu sou de Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, como estudamos semana passada, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Hoje nós vamos tratar na lição de número 10 sobre a promessa, uma promessa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa do Consolador, do Espírito Santo que viria, que não nos deixaria órfãos. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, que estará sempre convosco, o Espírito Santo. Vamos então à promessa do Espírito e o texto áureo. Lemos: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. Jesus assoprou no dia da ressurreição sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Qual é a verdade prática? Que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou ainda a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Pelo menos é o que Pedro disse em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e cada um de vós recebereis o Espírito Santo. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, aonde encontramos a promessa e depois Jesus dando o Espírito Santo no dia já da sua ressurreição. João capítulo 14, verso 16. Olha que promessa maravilhosa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 16, do verso 7, 8 e 13 agora. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João agora 20, verso 21 e 22. Foi no dia da ressurreição, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos ao comentário da nossa lição, começando com a introdução. Nessa lição, nós vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo, como uma promessa. No seu sermão de despedida, João capítulo 14,
João 15, João 16, Jesus promete o Espírito Santo àqueles que creem nele. Que inicialmente o Espírito Santo atuaria na vida do pecador. E é o Espírito Santo que nos leva à conversão, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça, e essa justiça é a justiça de Deus, e não a nossa própria, e do juízo vindouro. Em seguida, estabeleceremos aqui uma ligação também entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito. É ele que nos convence, é ele que faz nós nascer de novo. Não nascemos da água, não é? Nascemos da água e do Espírito, não pela vontade do varão, mas da água e do Espírito. Então, a promessa do Espírito no Evangelho de João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que vamos encontrar isso também no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. A palavra-chave para nós nessa lição é Espírito. E já sabemos, desde o Antigo Testamento, Zacarias 4, verso 6, diz: não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Vamos à promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: ele vos dará outro Consolador. No verso 16, esse Consolador, que no grego é Paracletos, é o Espírito que habita convosco e que estará em vós. No capítulo 16, ele é mencionado quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Essas três ações do Espírito em nós para convencer, né? O Espírito também nos capacita, de acordo com o livro de Atos 1:8, para testemunhar de Jesus. Mas esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo se evidencia pela atuação regeneradora dessa terceira, e eu não gosto nem de usar o termo terceira, que dá a ideia de colocar numa submissão, né, entre as outras duas pessoas, mas terceira pessoa da Santíssima Trindade, é apenas uma ordem didática, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos em outras passagens da Bíblia que às vezes o Espírito aparece primeiro, que nem 1 Coríntios 12:4, dizendo, né, que há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diferentes operações, mas Deus é o mesmo. 1 Coríntios 12:4-6, ali o Espírito aparece primeiro, não é? Então, esse negócio primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade é apenas didático. Não é? As pessoas, nós cremos que elas são coiguais, coexistentes, todas atuam juntas, nunca em conflitos, então elas todas estão juntos. Vamos, o Consolador, ou Paracletos no grego. A palavra grega que é traduzida como Consolador é Paracletos. Há uma vez que em 1 João, capítulo 2, verso 1, que Paracletos se traduz como advogado e se refere a Jesus. Mas aqui em João, as 4 vezes que a palavra aparece, se refere ao Espírito Santo, que é traduzido como Consolador. E aqui se refere a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Paracletos ainda fala no lugar de outra pessoa. Assim, um Paracletos, ele se assemelha a um amigo que desempenha o papel de advogado, de consultor especial que fala por meio de nós, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão de Cristo, outro Consolador, designa o Espírito Santo como uma pessoa, e o termo grego alós significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza.
reafirmando a singularidade do Espírito em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também são igualitárias com elas. João 14, verso 16. Tanto que quando Jesus usa outro, é outro da mesma natureza, outro semelhante a ele. Porque nós temos a palavra héteros, que é outro, mas no grego é outro diferente. Aqui alós é outro semelhante a ele. Por isso que ele diz, não vos deixarei órfãos. A presença do Espírito em nós é como a presença de Jesus em nós. A palavra grega também para órfãos, que é apresentada aqui em João 14, 18, é orfanos. Quando Jesus morreu, os discípulos se sentiram órfãos. Deve ter sido difícil aceitar aqueles 3 dias, não é, entre a morte de Cristo e a sua ressurreição, o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, o Messias, estava morto. Foi difícil para os discípulos, e não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João capítulo 13, verso 33, é o chamado de filhinhos, aqui ele está exercendo a função do Pai. E ele, o Pai, ele mesmo diz, quem vê a mim, vê o Pai. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. As sinopses estão aqui do tópico 1 é que Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Vamos falar do Espírito que habita os discípulos. Eu já vi crente orando, Deus visita a sua igreja. Ele não quer visitar, ele quer habitar. João 20, verso 22, é crucial consideremos o contexto, que envolve também o verso 21 e 22, o capítulo 20 de João. Nessa ocasião, foi naquele primeiro dia da ressurreição, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado, com o seu corpo glorioso, transcendente, não é? Translúcido, aparece e desaparece, entra com as portas fechadas, mas é um corpo físico glorioso. A passagem bíblica onde encontramos aqui em João 20, verso 21 e 22, na verdade começa no 19, quando Jesus diz, paz seja convosco. Assim, o cenário que Jesus se apresenta, ressuscitado e com um corpo glorificado, porque entrou com as portas estando fechadas, mas podiam tocar nele, remete ao contexto também de João, capítulo 20, da ressurreição, onde Pedro e o discípulo a quem Jesus amava corre até o túmulo e ele vê os lençóis dobrados e creu, né? E depois apareceu a Maria. Como um ato imediato aqui, vemos então em João, onde o Senhor aparece e assopra sobre eles. E agora vamos ver o sentido do assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um verso que até gera diversas interpretações teológicas divergentes. A Bíblia, por exemplo, de estudo pentecostal, oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse verso. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsal, a qual também aparece na versão grega da Bíblia Septuaginta, em Gênesis 2:7, quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E é também utilizado em Ezequiel 37:9, quando Ezequiel profetiza o Espírito sobre aquele primeiro vale de ossos secos que toma pele, nervo, e assopra sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, 22, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos. Lembra que eles estavam extremamente tristes com a morte de Jesus, com medo, com as portas
fechadas, e aí ao soprar, aquilo traz vida a eles novamente. E essa é a obra do Espírito ocorrida até antes do dia de Pentecostes, dando-lhes vida, assim como quando a pessoa crer em Cristo, ela recebe a vida espiritual e depois pode ser revestida do Espírito, conforme Atos 2. Então, eles receberam, sentiram vida novamente ao ver Jesus ali ressurreto. Esse é um episódio anterior ao Pentecoste, não é? Se deu logo no primeiro domingo da ressurreição, recebei o Espírito Santo. 50 dias depois, eles vão ser revestidos do Espírito. Mas essa expressão surge como uma consequência direta da menção e assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Assim, quando a pessoa recebe a Cristo, o Espírito habita, mesmo que ela não fale em línguas, o Espírito habita nela. Então, a partir desse ponto, os discípulos tornaram-se a nova criação, receberam vida completamente regenerados, sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito, guiados por ele, conforme Romanos 8, 9 a 14, Gálatas 5, 16 a 26, onde encontramos o andar no Espírito. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra, essa obra capacitadora para testemunhar um revestimento de poder, mas em João 20 era recebendo a vida para os discípulos pregar o evangelho. Então, o revestimento de poder, começando em Jerusalém, indo até os confins da terra. Então, a sinopse tópico 2, vemos que João 20, verso 21 e 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, aconteceu no primeiro dia da ressurreição de Cristo. Vamos agora ao ponto 3 da nossa lição, falando dessa promessa do Pai no dia de Pentecostes. A palavra de repente é interessante. Foi de repente que o Espírito veio, mas o aparecimento de Jesus também, em João 20, se deu de repente. E refere-se ao período entre Páscoa e o dia de Pentecostes, que dá 50 dias. Então, após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, Jesus é o Cordeiro da expiação. O Cordeiro que tira o pecado do mundo foi sacrificado por nós. Sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo desse trimestre, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se então a festa das colheitas, no dia de Pentecostes. E foi no final desse dia, ainda não concluído, que Jesus teve a promessa do recebimento de poder. Atos capítulo 1, verso 4 a 8. Que de repente, Atos 2:2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, 1 a 4. E a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observemos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. João, capítulo 14, verso 17, João 16, 8 a 10 e João 20, verso 22, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Já essa obra regeneradora do Espírito é necessário para que os salvos sejam cheios do Espírito, revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo. Como descrito em Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa é uma doutrina fundamental do pentecostalismo, né? A evidência física inicial do batismo, que a pessoa está cheia do Espírito Santo, é falar em outras línguas, conforme Atos 2:4.
E esse é o ponto 3, e começar a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo, então, constitui-se uma experiência profunda na vida dos discípulos, que já tinham sido regenerados em Cristo no dia da ressurreição, quando ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas agora, esse batismo era a promessa do Pai, e era aquele revestimento de poder que Cristo prometeu em Atos 1:8. E a experiência não se limitou apenas àquele único dia. Lemos em Atos 4 que eles foram cheios do Espírito. Portanto, esse enchimento, esse revestimento de poder não ocorre uma única vez. De tempos em tempos podemos ser renovados, cheios novamente. E esse é o cumprimento da promessa e abrange para toda a igreja nascente, naquele momento, em todas as gerações futuras, até a volta de Cristo. Há um grupo que é secessionista, crê que isso cessou, mas nós cremos em Atos 2, 38, 39, que diz: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quanto nosso Senhor chamar, aqueles que estão perto, longe, não é? O falar em outras línguas evidencia essa obra capacitadora do Espírito Santo, conforme Pedro explica, que era a promessa que Joel havia dito: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, né? E então todos recebem o Espírito, até sobre servos e servas. Por isso que nós cremos que uma mulher também pode pregar cheia do Espírito, né? Compreendemos que essas línguas, nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito, que habilitou os discípulos a glorificar e falar das grandezas de Deus. O que convenceu a multidão, apesar de Pedro ter pregado, né, e eles sentiram compungido, mas quem convenceu foi o Espírito. E ao ouvir essas grandezas de Deus, essas línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendida por aqueles que ouviam. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Vamos a sinopse tópico 3. A promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecoste. Portanto, essa é a promessa do Pai, conforme Atos 1:4. Conclusão: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado, com a capacitação do salvo, com revestimento de poder para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia e se manifesta completamente no dia de Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho, até a volta do Senhor Jesus. A promessa do Pai pode se manifestar também na vida do pecador, regenerando na vida do salvo e batizando no Espírito Santo. Vamos à revisão desse conteúdo maravilhoso, dessa lição da promessa do Espírito. Vamos fazer 5 perguntas e ajudar na resposta para que você compreenda essa lição e que esse conceito de Jesus dando o Espírito no dia da ressurreição e depois 50 dias mais tarde, no dia de Pentecostes, eles recebendo esse revestimento de poder. Então vamos lá, primeira pergunta, de acordo com João 14, conforme apresentado na lição, como podemos perceber o registro de alguns ensinos de Jesus? E a resposta é que o Espírito Santo, como consolador e regenerador, ele é dado aqui como um consolo, como aquele que regenera, aquele que dá vida. Vamos à segunda pergunta. Dê o conceito da palavra consolador de acordo com a lição. Bom, o conceito aqui da palavra consolador é alguém que é vindo para ajudar, encorajar, interceder por outra pessoa, e o Espírito fala por nós.
3. Quais são as duas expressões em João 20, verso 22, que são muito importantes? Aqui assoprou sobre eles, como lá em Gênesis, Deus soprou nas narinas e o homem tornou-se alma vivente. E recebei o Espírito Santo. Essas são as duas expressões muito importantes em João 20, verso 22. Assoprou e recebei o Espírito Santo. 4. Que obra extraordinária o Senhor Jesus realizou em Atos capítulo 2. Aqui, Atos 2 foi o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, como quiser, não é? E quinta e última pergunta. No ato da conversão, o Espírito Santo opera a regeneração. A partir da obra regeneradora, o salvo precisa de quê? E a resposta é: desde que se dá essa obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito, revestidos de poder para testemunho do Evangelho de Cristo. Com isso, nós concluímos mais uma lição maravilhosa, a promessa do Espírito. Semana que vem, nós vamos à lição número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. João capítulo 17, uma oração poderosa de Jesus pelos seus discípulos. Bom, acione o nosso canal no YouTube, divulgue ele para outros irmãos em Cristo que queiram aprender. Nosso canal tem quase 8.000 vídeos, não é? 8.000 vídeos é bastante conteúdo. O segredo do canal é quando entrar, clicar no playlist, são 259 pastas. Você, descendo na primeira pasta, encontra um comentário em Mateus, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você, não é? PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.